Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, de segunda a sexta, das 19 às 19h30, com reprise das 13h30 até às 14 horas. Falando sempre de Guarulhos, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. E entre essas pessoas que estão aí na luta para tentar criar uma cidade melhor, está o convidado de hoje, vereador por 2 mandatos e por 2 gestões, secretário de Cultura da cidade de Guarulhos, Edmilson Souza. Boa noite. Boa noite, Roberto Samuel, boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, podendo dialogar e falando um pouco sobre a cultura da nossa cidade. Ele é da coligação que acabou fazendo o maior número de parlamentares na última eleição. Ele acabou sendo puxado para o governo, inclusive foi muito criticado, porque ele era um dos melhores, considerado um dos melhores dessa safra de vereadores, né? E o prefeito acabou puxando assim, o que ele considerou o melhor. Isso acabou sentindo uma falta. E ele era um dos grandes parlamentares, que tinha um bom discurso. Você sente falta do calor dos discursos, Edmilson? Eu acho que são momentos diferentes. Eu acho que na Câmara eu consegui lá desenvolver um trabalho enquanto mandato parlamentar atuante, na tribuna sempre, participando de várias comissões ao mesmo tempo. Fui vice-presidente da Câmara já no primeiro mandato, então nós ocupamos um espaço lá razoável, mas eu acho que são funções diferentes. Às vezes dá umas saudades do ponto de vista de, às vezes quando a gente pega o jornal, lê e verifica as polêmicas lá, eu às vezes me enxergo lá participando, debatendo, encontrando soluções para isso, né? Mas a minha função hoje
é outra na Secretaria de Cultura que também precisa da nossa presença lá. O vereador Edmilson Souza veio apenas uma vez no nosso programa, se eu não me engano, já faz algum tempo, né? E de repente você não conhece quem é Edmilson Souza, né? Quem é Edmilson Souza? Bom, eu sou filho de nordestinos, nasci na cidade de São Paulo, no Tucuruvi. Me considero mais guarulhense do que paulistano, porque eu vim para cá com 2 meses de idade, no Cocaia, moro no mesmo lugar até hoje. Então, ou seja, eu sou mais guarulhense do que paulistano. Paulistano só está no registro, né? Mas conheço muito bem a cidade de Guarulhos e conheço pouco a cidade de São Paulo. Então, sou formado em História, professor de História da rede pública estadual e da rede municipal. Fiz pós-graduação em Cultura pela Universidade Católica, pela PUC de São Paulo. E tenho aí estado esse tempo todo militando e atuando em movimentos sociais na nossa cidade, e através também do PT, né? Fui presidente do PT na época que o PT não era governo e coordenei a campanha vitoriosa do primeiro prefeito do PT da cidade, que foi o Eloy Pietá. Então, um pouco é o resumo. E ele foi também secretário de Cultura do PT Nacional, um cargo muito importante em nível nacional. Foi uma boa experiência? Eu estou ainda, na verdade, eu sou secretário nacional de Cultura do PT, sou da Executiva Nacional e terminei agora o processo de coordenação do programa de governo da Dilma para a área de cultura. Então, nós que coordenamos e terminamos esse processo no dia 15 de setembro, com um grande ato com artistas e intelectuais lá na cidade do Rio de Janeiro. Nessas 2 gestões, qual foi o grande projeto que o senhor considera assim a menina dos olhos, nesses últimos, né, nas 2 gestões do senhor? Eu acho que é inevitável falar de pelo menos 2 coisas, né? Uma é a questão do Adamastor, que é um projeto nosso da primeira gestão, inaugurado em 8 de dezembro de 2003, então no 3º ano, e a gente conseguiu fazer com que o Adamastor seja hoje uma referência, né? O Adamastor não tem quem não conheça, é o principal centro cultural da nossa cidade. E uma segunda que tem muita gente que elogia, que é a questão da Orquestra Jovem Municipal, onde a cidade não tinha uma orquestra e estava muito no sentimento de optar por uma orquestra profissional e tal, e nós fizemos uma opção muito clara de uma orquestra jovem, hoje onde o menino, a menina entra com 14 anos e fica até os 28 anos, tem uma remuneração para isso, para estudar música, para se aperfeiçoar. A orquestra tem tido uma trajetória vitoriosa, já tivemos apresentações do Teatro São Pedro, que é uma das principais casas de música de concerto do Brasil e do estado de São Paulo, obviamente. Já tivemos apresentação, a orquestra já encenou aí já 3 ou 4 óperas. Então, acho que a Orquestra Jovem Municipal eu diria assim, algo muito especial para mim. O Adamastor dos Pimentas, o que aconteceu? Ele não teve o mesmo brilho do Adamastor Centro, não? É porque o Adamastor do Pimentas, ele está dentro do campus da Unifesp. Então, ou seja, nós temos limitações de ter uma programação mais vigorosa lá, porque, na verdade, ele é utilizado uma boa parte do seu tempo para a utilização dos alunos e das atividades dos cursos da Unifesp lá do Pimentas. Tanto é que a Unifesp mudou, está aqui próximo do Adamastor do Centro, onde era o Torricelli, por obras lá, e as obras que estão sendo feitas lá inviabilizam o funcionamento do teatro. Não é que o teatro está em obras, o teatro não está, mas todo o entorno está com obras, um verdadeiro canteiro de obras lá, que é para a ampliação do campus da universidade lá no Pimentas. Bom, e nós temos aí o 13º Salão de Artes Visuais de Guarulhos, a partir desse sábado, né, Edmilson? E teremos algumas obras, e isso vai ser no Adamastor Centro também. O salão sempre acontece no espaço expositivo de artes visuais do Adamastor. Fizemos a abertura na semana passada. Enfim, é um momento onde os artistas plásticos, não só da cidade, né, nós temos muita gente de fora, de outros estados que participam. Vale a pena visitar as obras lá, tem coisa muito interessante para se observar lá. E com relação às apresentações teatrais, ainda se encontra espaço para as obras municipais lá no Adamastor? E, aliás, não é só o Adamastor, estou falando muito do Adamastor, mas nós temos aí no Padre Bento, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Padre Bento, Teatro Padre Bento, e o teatro lá da Vila Galvão também um pouco. Não, né? Na verdade, a nossa programação hoje, diferente do período anterior, é uma programação de 80% ou mais de programação com prioridade para os grupos locais. Não só em teatro, mas em dança, em música, nas artes visuais. Nosso foco é valorizar aqueles que fazem cultura aqui na nossa cidade. Então, a nossa programação, para você ter uma ideia, no ano passado, na Mostra de Teatro do ano passado, nós tivemos a participação de 52 grupos da cidade de Guarulhos, na Mostra de Teatro.
No encontro de dança, nós tivemos a participação de por volta de 38 grupos de dança da cidade. Então, ou seja, nossa prioridade é trabalhar com os artistas daqui. É óbvio que sempre que podemos ter uma atração de fora, a gente convida também, mas sempre a gente está condicionando esse convite a ter uma abertura com artistas locais. Né? E isso é importante. Inclusive, essa semana nós passamos um programa aqui com um grupo de cultura aqui da cidade, encabeçado pelo Wolf Maio e do Neto Bobilo, com grupos de jovens assim, impressionantes com a qualidade musical deles, Edmilson. Pessoal do Noites Autorais, nós trouxemos aqui 3 jovens e eu fiquei realmente impressionado com a qualidade musical desses jovens. E parece que nós temos mais além desses que eu vi. Não, nós temos hoje uma cidade que produz cultura o tempo inteiro e dá muito orgulho para a gente também dizer que essa produção cultural ela não é determinante porque a prefeitura quer fazer ou porque a Secretaria de Cultura quer fazer. Na verdade, é uma parceria. As pessoas estão produzindo muito mais, de forma muito intensa. Temos diversos movimentos culturais na cidade de Guarulhos. Enfim, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. E a Secretaria tem dado suporte, tem apoiado para que essas manifestações aconteçam. É isso que eu ia perguntar. Me parece que tem vários pequenos grupos espalhados pela cidade. Como é que a Secretaria tem ajudado esses grupos? Ou de forma diferente? Como é que é a ajuda da Secretaria com espaço, com programação? Não, tem parcerias que a gente entra com espaço, tem parcerias que a gente entra com divulgação, tem parceria que a gente entra com espaço, com a divulgação. Temos parcerias que a gente financia o projeto como um todo. Uhum. Então, ou seja, de acordo como se encaixa, a gente vai se adequando. Nós temos o Fundo Municipal de Cultura que financia projetos, nós temos a Lei de Fomento ao Teatro, que é uma lei de minha autoria lá na Câmara, que a gente está colocando em prática esse ano, que também financia projetos na área Cultura, de teatro. Como é que está? O Fundo Municipal de Cultura teve a seleção, nós estamos na entrega de documentação dos projetos para liberação de recursos no final do ano. Né? Os projetos vão ser realizados no ano de 2015. A Secretaria tem quanto para esse fundo aí? Nós temos hoje um investimento de R$1,5 milhão para essa modalidade de financiamento, além de um chamamento público que a gente faz no começo do ano para a inscrição de projetos abertos. Então, esses projetos chegam até nós e a gente vai atendendo a demanda de acordo também com a pauta que a gente tem definida pela Secretaria de Cultura. E o que você tem de programação para a Vila Galvão? Vocês ainda usam muito o teatro da Vila Galvão? É o Teatro Nelson Rodrigues, é isso? O Teatro Nelson Rodrigues, na verdade, não tem agenda, né? Não tem agenda? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é que muitas vezes a pessoa programa um evento para acontecer daqui 2 meses ou 45 dias e manda o pedido para a gente. A gente diz, olha, o agendamento, nós já temos coisas agendadas, atividades agendadas para daqui 1 ano. Tanto no Adamastor, no Padre Bento, como no Nelson Rodrigues. Que bacana! Que, na verdade, é uma programação muito... Nós recebemos muitos espetáculos também de fora, do PROAC, espetáculos financiados. Então, a gente também está querendo passar uma visão para as pessoas que o teatro não precisa acontecer apenas dentro do teatro, do espaço físico do teatro. Nós temos agora em dezembro, realizamos com sucesso ano passado e vamos fazer uma mostra de teatro de rua, que acontece agora em dezembro. Nós temos uma ocupação intensa da tenda do Bosque Maia para diversos eventos, por exemplo. Nós tivemos agora, 1 semana atrás, o Demônios da Garoa, que se apresentou num domingo, no final da tarde, no Bosque Maia, ao invés de se apresentar no Teatro Adamastor. No Bosque Maia, nós tivemos lá a participação de mais de 2.000 pessoas, que não comportaria no Teatro Adamastor, porque lá nós temos uma capacidade de 700 lugares, e mais 2.000 pessoas que concentraram ali. Mas quem está caminhando, passando pelo bosque, para um pouquinho, ouve 2 músicas, continua caminhando, enfim. Então nós temos procurado buscar esses espaços, além de um projeto que chama Express Cultura. Express Cultura é uma estrutura que a gente desloca para os bairros, para a apresentação dos grupos locais e de grupos convidados. Então isso tem acontecido, tem rolado. Tivemos também o Lenine, né? Mas aí foi uma programação, não foi sob sua responsabilidade. Não, o Lenine veio pela questão da Secretaria do Meio Ambiente, por conta da inauguração do Orquidário. É verdade. Bom, estou conversando com o Edmilson Souza, secretário de Cultura. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência conversando com o secretário de Cultura do município de Guarulhos. É rapidinho. Comerciário. Este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom.
atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Voltamos com o programa Tribuna Livre da TV Guarulhos, hoje recebendo o secretário de Cultura da cidade de Guarulhos e também secretário nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores, Edmilson Souza, um dos grandes vereadores aqui da cidade de Guarulhos. O pessoal reclama muito da falta das discussões que ele tinha lá e sempre tinha uma forma peculiar de defender a base do governo. Ele sempre foi considerado muito inteligente no discurso e agora desempenhando a função de secretário de Cultura. Estamos falando sobre a cultura de Guarulhos. Eu queria que ele fizesse uma comparação antes e depois do Edmilson na secretaria. Ele que chegou na secretaria e a cidade não tinha muita cultura, né, Edmilson? Até 2010. Eu acho que até 2000 por aí era muito fraco. Eu acho que as manifestações culturais da cidade, elas sempre existiram e sobreviveram mesmo com o abandono das gestões municipais. Vamos pegar um exemplo. O Letra Viva, um grande grupo de referência, ele sobreviveu com apoio ou sem apoio do poder público. Vamos pegar um outro exemplo, os diversos grupos de capoeira que nossa cidade tem, eles sobreviveram com apoio ou sem apoio do poder público. Vamos pegar o povo do teatro, a mesma coisa, da música, da dança. O que faltava, o que eu acho que é o antes e depois da nossa passagem por lá, primeiro que a gente não tinha equipamentos. Como é que você trazia uma grande companhia de teatro ou de dança para uma cidade se você não tinha um teatro? Você tinha um teatro na Vila Galvão, acanhado, para 197 lugares, o palco pequeno, enfim, você não poderia possibilitar, né, a vinda de espetáculos de referência. Então, ou seja, a construção do Adamastor e de 9 novas bibliotecas, que nós tínhamos 4 e construímos 9 durante os 8 anos das minhas 2 gestões, mostra um pouco dessa preocupação. Segundo, o artista, o produtor cultural da nossa cidade, ele não tinha nenhuma forma de acessar o financiamento. Para isso nós criamos o Fundo Municipal de Cultura. Você imagina, o Conservatório Municipal de Artes era um conservatório, que é um conservatório de música, na verdade, conservatório com mais de 50 anos e que era um conservatório que a gente tinha lá um grupo de 9 professores. Hoje nós temos 40 professores. É bom, bacana, hein? Então, ou seja, nós aumentamos, nós atendíamos 300 alunos, hoje o conservatório tem por volta de 1.600 alunos. E é bom falar sobre os custos que o aluno tem, né? Que a prefeitura banca esses custos. Não, é totalmente gratuito. Antes ainda tinha, o conservatório era pequeno, com poucos professores,
você não tinha toda a gama de aprendizado de instrumentos lá, a gente ampliou bastante. E mais do que isso, tinha lá que você pagar um salário mínimo por ano para poder estudar lá. Que esse salário mínimo era recolhido num carnezinho lá no antigo Banespa, e a gente acabou com isso, porque não tem sentido, na verdade, isso não bancava a escola tem um custo muito maior que isso. Então nós optamos por abolir essa cobrança e transformamos a escola, o conservatório. Hoje nós temos diversos grupos de choro, de MPB, continua cameratas. na Tiradentes ali. Continua na Tiradentes, em frente embora... à igreja do Cocaia. Nós estamos preparando um processo aí de tentar construir um prédio para o conservatório. Bacana. Estamos buscando financiamento, porque eu acho que aquele prédio é um prédio que foi importante para uma época, e é alugado, né? Eu acho que é nada como ter um espaço próprio do conservatório. Estamos trabalhando nisso. Bom, e também uma coisa importante foi a volta do carnaval, né? O carnaval que ficou muito tempo aí sem acontecer, ou acontecer de outras formas. Agora o desfile das escolas, esse desfile voltou. Como é que se avalia já do ano passado e já para o próximo ano? O carnaval, o prefeito Sebastião Almeida, desde o convite que me fez para retornar à Secretaria de Cultura, colocou como importante que a gente caprichasse, que a gente tivesse um cuidado especial com o carnaval, e a gente está tendo. Tem sido um processo interessante, tem reunido bastante pessoas, embora eu tenha uma visão muito particular sobre o carnaval, que é a seguinte: eu acho que nós deveríamos ter um carnaval metropolitano lá no Polo Cultural Grande Otelo, no AMB, em São Paulo. Por quê? Porque, na verdade, o Carnaval de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele não ocupa todos os dias lá. Ele é um carnaval da cidade, apenas da capital, e mesmo assim nem todas as escolas da capital desfilam. Pouca gente sabe, mas tem carnaval de bairro, com desfile na cidade de São Paulo. Tem bairros da cidade de São Paulo que tem desfile de carnaval, e não é no Sambódromo. Então, ou seja, nós teríamos condição de ocupar com o carnaval metropolitano. O principal carnaval desfile de escolas de samba que nós temos como referência é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um carnaval metropolitano. Porque está lá Nilópolis desfilando, a Beija-Flor, que é de Nilópolis, que não é da cidade do Rio. Está o pessoal da Baixada Fluminense, tem várias escolas que desfilam. Então, ou seja, é um carnaval metropolitano, porque você tem uma estrutura pronta lá para melhor atender as agremiações, os foliões e o público que quer assistir. Então, seria a favor de nós termos investimentos das cidades da Grande São Paulo, das 38 cidades, para que a gente tenha um carnaval metropolitano. Seriam 10 dias todas as cidades. Você pode ampliar, você pode ter mais dias. Sim, com horário diferenciado, porque isso você conseguiria mostrar, porque aí te dá acesso às grandes redes de TV para mostrar o que as escolas estão fazendo. Você imagina, o Carnaval de Guarulhos custa R$2 milhões. Entendeu? Nós não temos nenhum tipo de reportagem em nenhuma TV. Verdade. Nenhuma TV vai lá gravar e tal, a não ser das locais, obviamente, mas as TVs de referência grande, com grande audiência, não vão, porque elas estão cobrindo o Carnaval do Sambódromo. Então, se a gente está lá, teria essa facilidade. Então, acho que é uma batalha que a gente tem que começar a enfrentar e sinalizar para o governo do estado que tenha, porque a cidade de Guarulhos não pode organizar algo na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não pode ela querer gerenciar, porque isso tem que ter orçamento, tem outros custos. Eu acho que a Secretaria de Estado da Cultura deveria pegar essa bandeira. Culturalmente é importante, na sua opinião, as escolas de samba? Não? Eu acho que é uma tradição. Eu acho que a escola em si, ela não pode ser traduzida apenas como o momento do desfile. Ela tem a comunidade, e se não tem, ela deve ter. Se a escola não está descuidando disso, ela deve deixar de descuidar para poder potencializar, para poder demonstrar no dia a dia o carnaval, não apenas lá nos dias determinados dos desfiles, tem que acontecer antes. Eu acho importante, acho que culturalmente, cada local, cada região do país tem a sua forma de comemorar. Você pega o carnaval do Recife, por exemplo, de Olinda, que é do lado de Recife, é um carnaval de outro tipo maravilhoso. Se você pegar aqui as cidades do entorno, muitas cidades têm desfiles de escolas de samba. Mas, por exemplo, se andar um pouquinho até São Luís do Paraitinga, tem lá os blocos de carnaval, um carnaval muito mais parecido com aqueles carnavais antigos. Então, cada cidade tem a sua forma de fazer e que eu acho que são importantes. Em Guarulhos, aliás, existe um crescimento muito grande de blocos de carnaval. Sim, eu conheço alguns. Que não desfilam na avenida. Eles querem desfilar no roteiro deles e tal. Então, tem lá o bloco do Azinha, no Parque Santo Antônio tem o bloco de lá, tem o bloco do Samba do Sino,
enfim, tem uma série de blocos que estão, a própria Banda Bicha que estava parada voltou. Sim. Então, ou seja, tem uma série de grupos se organizando para um outro carnaval de outro tipo também, e a Secretaria está atenta e apoiando essas iniciativas também. Eu ia falar que o Levi Fidelis vai ser o homenageado do ano que vem. O que a Secretaria tem preparado para o próximo ano, secretário? Próximo ano tem muita coisa boa. Próximo ano a gente vai ter um cineclube, primeiro cineclube da cidade de Guarulhos, municipal. E muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas no shopping tem já 14 salas de cinema em um, 6 em outra, 3 no outro shopping, está vindo um shopping novo, aí vai ter também salas de cinema. Às vezes as pessoas, será que precisa? É que esses cinemas de shopping, de centros de compras, são cinemas voltados para a programação da indústria do mercado. Os blockbusters, enfim. E nós precisamos ter aqui o acesso, nós estamos tendo o nosso direito negado a ter acesso, por exemplo, ao cinema italiano, ao cinema francês, ao cinema iraniano, ao cinema argentino, que tem grandes produções, tem muita coisa boa e que a gente não vê, porque isso não entra dentro da lógica comercial das grandes redes, dos grandes grupos econômicos da indústria do cinema mundial. Então lá nós vamos ter essa programação em parceria com as embaixadas desses países que eu falei, em parceria com a produção independente de cinema, de documentários. Vai ser na Praça Getúlio Vargas, no coração da cidade, onde era o plenário da Câmara Municipal. Bacana, hein? É uma sala de 140 lugares, entendeu? Uma boa projeção. Na antiga Câmara, não? Antigo plenário, é na parte ali onde era o plenário, onde aconteciam as sessões da Câmara Municipal. Vai ser ali no plenário. Um belo espaço lá, esperamos que isso aconteça. E com relação à internet, que eu me lembro que o senhor chegou a comentar sobre um sinal livre ali na Praça Getúlio Vargas. Ainda pensa alguma coisa? Não, nós estamos contratando um serviço para que em toda a praça a gente tenha Wi-Fi gratuito lá para quem estiver ali na praça, para quem entrar no prédio e quem não entrar no prédio que está por ali, com seu smartphone, com seu computador, para poder acessar. Bom, estamos no minuto final, uma entrevista muito bacana, quero agradecer ao secretário Edmilson, foi uma correria. Essa semana é importante na vida dele, na vida de toda a cidade de Guarulhos. Quero salientar mais uma vez para você dar uma prestigiada no pessoal de Guarulhos. No domingo, pense em Guarulhos, tá? Porque cada pessoa que você colocar lá como deputado federal e estadual, cada um, sabe? Ele tem um orçamento estadual e federal, e se nós tivermos mais gente lá de Guarulhos, será uma pressão maior sobre o governo do estado, sobre o governo federal, trazendo verbas para Guarulhos. E emenda parlamentar, cada parlamentar tem uma verba, não é isso? É importante. Exatamente, isso, não? É importante. Eu acho que temos que prestigiar os candidatos aqui da nossa cidade, temos que dar um exemplo do ponto de vista de que Guarulhos é uma cidade grande e merece ter uma representação maior do que tem hoje, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que todo mundo vai para a urna aí de forma consciente, de forma sem ser induzido por nenhum tipo de proposta que não seja aquela do ponto de vista das ideias e não de recursos materiais ou financeiros. A gente pede aí que o povo vote com consciência. Obrigado por ter vindo, Edmilson. Obrigado, estou sempre à disposição. Mais uma vez agradecer aqui, estamos lá à disposição. Sempre que convidados estaremos aqui. Com certeza vamos convidar outras vezes o secretário Edmilson Souza de Cultura para que toda vez que tiver umas novidades bacanas ele vir aqui e contar para nós e para vocês também. De segunda a sexta, Tribuna Livre aqui na TV Guarulhos, com reprise no dia seguinte às 13h30. Gente, muito obrigado. Procure esse e outros programas nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, estão todos lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.